Pessoal, então nós vamos analisar mais essa questão agora. É uma questão de automação, né? Utilizando funções lógicas e tal, e tal. Aí já entra uma mistura. Conhecimento de eletrônica digital, com lógica, e às vezes você tem que utilizar umas técnicas de simplificação. Pode entrar também controladores lógicos programáveis, então tem uma misturinha aí, e eu apresento uma tabela verdade, que a gente costumava utilizar isso, né, nos cursos de eletrônica, né, quando a gente analisava funções em que você ia implementar aí um circuito lógico para fazer a resolução da questão e tudo mais. Agora as coisas já estão começando a se juntar, né? E nessa questão, o que acontece? Você tem uma função, ele cria uma tabela verdade para essa função lógica, e essa tabela verdade, ela vai te mostrar as opções, todas as combinações possíveis e as respostas que vão acontecer em função dessas combinações. Então você tem uma saída, essa saída só é verdadeira para determinadas combinações. No caso da tabela que vocês estão vendo aí você tem lá A e B, né? Agora no caso aí é 1 e é 2 e é 1. Né? É 2 e é 1, então você vai ter 0 e 0, 0 e 1, 1, 0 e 1, 1. São todas as combinações possíveis, considerando duas variáveis. Então essas duas variáveis, elas vão ser interpretadas pelo sistema como 2 bits. Né? Se for verdadeiro é falso, é 0 ou é 1. Se for falso é 0. Se for verdadeiro é 1. E pela tabela que ele está mostrando aqui, o que acontece é que essa função S, que é a saída da nossa função, ela só vai ser verdadeira se as entradas forem coincidentes. Então isso aí caracteriza o quê? Caracteriza uma função do tipo coincidência. A função coincidência, ela é o inverso da porta ou exclusiva, vamos dizer assim. Que você tem as portas lógicas, porta AND, porta NAND, porta OR, que é a porta OR, né? Porta NOR, tem a XOR e tem a negação da XOR, que é a função coincidência. Essa aqui é exatamente a função coincidência. Então, o que caracteriza? No momento em que não tem ninguém acionando, é 1. No momento em que você vai acionar, é 1 também. Quando você aciona um botão e não aciona o outro, vai dar 0. Imagina que você tenha 2 botões. E aí você tem lá, esses 2 botões vão ser utilizados numa prensa hidráulica, por exemplo, perigosíssima. E o operador não pode deixar de apertar os 2 ao mesmo tempo para fazer o acionamento da prensa. Caso ele aperte um botão e leve muito tempo para apertar o outro, o que vai acontecer? Vai haver uma parada, a prensa vai parar e aí ele tem que chamar o supervisor para resolver o problema. E aí então é uma segurança que nós temos ali para o operador. É um caso bem típico de processo, bem típico de indústria e tal, então eles escolheram esse caso aí para aplicar na prova. Então aqui nós temos diagrama lógico correspondente à tabela verdade representada acima, quer dizer, no caso aqui está abaixo porque eu mudei, né? Ele quer saber qual é o diagrama lógico. Como é que a gente constrói esse diagrama lógico? Constrói da seguinte maneira. Quando você tem essa função aqui, ó, 0, 0, e na saída 1, né? E 1, 1 na saída 0, isso aí constitui um chamado minitermo. Então você tem ou esse minitermo ou esse outro minitermo. Então os nossos minitermos, eles vão montar a nossa função lógica. E aí eu vou dar uma avançada aqui no slide, né? Para a gente ver as alternativas que nós temos para representar essa função. Por exemplo, você tem as 5 alternativas aí, e a gente vai escolher uma das alternativas. Primeiro, que função é essa aqui? Essa função aqui é uma função do tipo AND,
Que função é essa? Função OU. E aí? E essa bolinha aqui? É um inversor. Então está invertendo o que acontece na entrada. A mesma coisa acontece aqui, também é um inversor. São dois inversores nesse caso aqui. E aí, chegando mais para essa função agora aqui, você vai ter também dois inversores, uma função OU, uma função AND, outra função OU. Mas no nosso caso, na nossa tabela verdade ali, eu tinha dois minitermos. E era um minitermo ou o outro minitermo, segundo a tabela verdade. Então eu tenho que ter uma função OU na saída da minha resposta. Onde tem função OU? Aqui tem função OU, aqui também tem função OU, aqui tem função OU, aqui tem função OU, e aqui tem função OU, todas elas têm, então não vão conseguir eliminar ninguém. Agora, aí você tem uma linha da tabela que vai representar uma função do tipo AND, né? E a outra linha da tabela que também vai representar uma função do tipo AND. Você tem duas ANDs, porque os minitermos estão na mesma linha, então essa linha e a outra. E como é uma linha e outra, uma linha ou outra linha, você vai encontrar uma função do tipo OU. Então, resumindo a questão, a tabela verdade é constituída de 4 alternativas, são as 4 linhas da tabela verdade. A coluna que fica na saída, ela vai adotar 2, 3, 4, uma quantidade X de minitermos. No caso, para a gente só vai interessar os minitermos que a função for verdadeira, no caso que tenha 1 na saída. E aí, quais são eles? O 0, 0 e o 1, 1. Voltando aqui na função, a gente vai ver, né? Vai ver aqui, ó. Né? 0, 0, a função deu verdadeira, ou então 1 e 1. Dessa coluna para essa, eu tenho uma AND. Dessa coluna para essa, eu tenho uma AND. Dessa linha e para essa, eu tenho uma OU, porque ou é esse minitermo, ou então é esse. E o minitermo em si, ele é representado por uma AND. Aí, vamos voltar aqui à nossa função. O que vai acontecer? Você tem dois inversores. Por quê? Porque você tem 0 e 0, né? Então, quando for 0 e 0, aparece uma AND. Você tem 0 e 0 na entrada dela. Onde que eu tenho 0 e 0 na entrada de uma AND? Aqui. Mas aqui, a outra não é AND, é uma OU. Então, eu elimino essa aqui. Não é essa a alternativa. Onde eu tenho duas ANDs? Tenho duas ANDs aqui, tem duas ANDs aqui, tem duas ANDs aqui. Beleza, então está já reduzindo as possibilidades, né? Então vai ficar entre essa e essa. Aonde eu tenho dois inversores numa única AND? Aqui. É a única alternativa em que eu tenho dois inversores numa única AND, né? Sendo que essa aqui a gente não considera porque eu tenho uma OU, e a OU não vai representar o minitermo. Quem representa o minitermo é a AND. Então eu tenho uma AND aqui e outra AND aqui, sendo que uma tem dois inversores, porque é a opção 0 e 0, e essa aqui vai representar a opção 1, 1, porque eu não tenho inversor nenhum nas duas entradas da AND. Então a alternativa correta vai ser a alternativa B, né? 40, alternativa correta é a alternativa B. Essa é a função que vai representar a minha tabela verdade. Então, acredito que ficou relativamente fácil a questão de interpretar as outras questões que podem acontecer iguais a essas. Aí vocês já vão estar um pouco mais preparados. Esse tipo de questão cai muito, inclusive com a utilização da aplicação do mapa de Carnot, né? Quem já estudou eletrônica e que já aprendeu o mapa de Carnot, faz uma revisão. Por quê? Cai bastante o mapa de Carnot nas provas da Petrobras. São funções um pouco mais complexas, que você precisa fazer um mapa para fazer a simplificação, para chegar na resposta final. Tranquilo, pessoal? Pessoal, mais uma questão envolvendo programação de série P, envolvendo função lógica. Repara que eles estão insistindo nesse tema. Essa prova foi de 2014.
Nós vamos ver depois da prova de 2018 que aparecem questões bem semelhantes a essa. Nesse caso aqui, nós vamos ter, no caso, uma função do tipo OU e uma função do tipo AND. Essa é a programação do CLP utilizando blocos lógicos, né? E no caso, o nosso I aqui, ele não está negado. O L é que está negado, é para o inversor aqui negando o L. Então a gente vai tentar fazer algumas eliminações. Por exemplo, apareceu o I negado aqui e o L não negado. Então descarta a letra A. Apareceu o I negado aqui e o I em nenhum momento ele está negado. Descarta a letra B. O I forma um OU lógico, né? Isso aqui é uma função do tipo OU. O I forma um OU lógico com a nossa saída, tá? Com a nossa saída aqui. Então o que vai acontecer? Eu tenho que ter um OU lógico do I com Q. Então aqui aparece um OU lógico do I com Q, formando uma AND com quem? Com o L negado. Então aqui está o L negado, formando uma AND com o I lógico, que forma OU com a saída aqui. Então a alternativa correta vai ser a letra C, né? Eu tenho a letra C, não, a letra, deixa eu ver, I aqui, o L está negado, forma uma AND, aqui tem duas alternativas. Não, esse L não aparece de novo aqui, né? Então aqui o L negado, formando uma AND com o bloco lógico OU, que tem o I e tem o Q. Então a alternativa C é a alternativa correta. Aqui não está correto porque ele, em nenhum momento ele nega a saída aqui. A alternativa correta é a letra C. A letra C que é a alternativa correta. Então é isso aí, gente. É um pouco complicado, mas se por eliminação fica muito fácil de você resolver. Repara que aqui o I não é negado, ele forma uma OU com a saída aqui. A única opção que o I forma uma OU com a saída aqui é essa opção aqui. E ele não é negado, então está correto. E ele vai formar uma AND com o L, só que o L é negado. O L é negado, formando o AND com uma alternativa com um bloco OU envolvendo o I com o Q. Então a letra C é a correta. Eliminamos a E, porque o Q não é negado. Tá? Eliminamos a D, porque o L não faz OU com o Q. Então resta a nossa alternativa C. Então a resposta correta é a letra C. E você pode fazer as tentativas eliminando as alternativas que não forem corretas. Detalhe, a gente tem que ser rápido, né, para fazer uma questão dessa. A ideia é você conseguir fazer uma questão a menos de 1 minuto. Tem que olhar e fazer com rapidez. Se você observar que vai demorar muito, é melhor não fazer a questão e partir para outra. Tranquilo, pessoal? Vamos à próxima.